Oi, aluno da segunda série. Eu vou continuar a resenha crítica do livro Quincas Borba de Machado de Assis, que foi iniciado na aula anterior. A gente parou na parte do resumo, já falei do autor bastante, né? Falei bastante sobre o autor, agora é a hora de fazer o resumo de Quincas Borba de Machado de Assis. Vamos lá, então, para o resumo do livro Quincas Borba de Machado de Assis. Esse livro narra a história de Rubião. Sim, o personagem principal não é Quincas Borba. O protagonista dessa história é o Rubião. Mas a história começa assim, narrando que Quincas Borba, que morava em Barbacena, Minas Gerais, tinha acabado de receber uma grande herança. Tinha ficado milionário. Aí o Rubião começa a se aproximar, o Rubião e a irmã dele começam a se aproximar dele. Um pouco porque os dois tinham uma certa afeição, gostavam dele, mas também por interesse. Afinal de contas, o Rubião, sendo um professor primário, ganhava muito pouco, a irmã também não trabalhava e era muito doente. E aí, o Quincas Borba dá muita atenção para eles, especialmente porque, esperto como ele só, o Rubião dá atenção para as teorias malucas dele. O Quincas Borba era um velho filósofo estudioso e que criou uma teoria, o humanitismo, que era mais ou menos assim, uma teoria de que as pessoas espertas sempre ganham e que é necessário haver guerra. É necessário que a guerra ocorra, que as pessoas disputem e que o melhor vença. Aí ele explica a teoria dele pro Rubião. O Rubião presta bastante atenção, dá valor para as coisas que ele fala. E ele explica como? Contando uma historinha, porque sempre as pessoas entendem melhor quando se conta uma historinha, né? Uma alegoria, uma fantasia ali sobre aquilo. Aí ele conta uma história. O Quincas Borba conta para o Rubião, amigo dele, entender a teoria filosófica que ele achava que ele tinha descoberto e que, nossa, o tornaria muito célebre, muito famoso. Que é o seguinte, ele contou que havia, num determinado local, duas tribos rivais e elas tinham apenas um grande campo de batatas para se alimentar. E se elas entrassem em acordo e dividissem as batatas, duraria muito pouco tempo e as duas tribos acabariam morrendo. E após uma montanha ali daquele local, atravessando a montanha que tinha ali naquele local, estaria um local cheio de comida que faria com que eles tivessem o que comer durante anos e anos. Então teria que ter uma guerra, teria que ter uma disputa entre essas duas tribos. E aí uma venceu, é claro. E aí parte daí a teoria, ele cria uma frase que resume a teoria dele. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Ou seja, a tribo que venceu, né, ela ficou com toda a batata e pôde atravessar a montanha em busca dos alimentos, que seriam muitos, né? E aí, a amizade deles foi crescendo e ele interessado na irmã do Rubião, o Quincas Borba. Só que a irmã do Rubião era doente e veio a falecer. E aí ele não mais pôde se casar, né? Não pôde mais realizar o amor dele. Morreu a irmã do Rubião. Aí o Rubião, muito esperto, um pouco porque ele gostava, assim, do Quincas Borba, ele decide cuidar do Quincas Borba como um enfermeiro, porque o Quincas Borba também não tinha, já estava com uma certa idade, também não tinha muita saúde, né? Aí ele começa a cuidar dele como um enfermeiro e também continua discípulo das teorias, da filosofia, das
dos diálogos, né? Fica ouvindo como se fosse um professor dele. Ele fica sendo um tutor, cuidando do Quincas Borba e dando atenção às falas dele, às conversas dele. E o Quincas Borba tinha um cachorro também, que, que se chamava Quincas Borba. Ele colocou o nome do cachorro, o mesmo nome dele. Aí não demora muito, o Quincas Borba falece. E ele deixa toda a herança dele pro amigo Rubião. Aí quem que fica milionário? O Rubião. Então o Rubião até se surpreende. Ele bajulava, né, para ver se ele conseguia alguma coisinha, mas ele acabou se tornando o herdeiro universal. O Quincas Borba colocou o Rubião no testamento dele como herdeiro universal, então ele herdou tudo. Aí o que ele resolve fazer? Ele resolve sair de Barbacena, Minas Gerais, e ir para a corte, que na época era o Rio de Janeiro, né? Que essa história é ambientada no século XIX, 1800 e pouco. Então, ele vai para o Rio de Janeiro. E aí, lá numa cidadezinha, antes de chegar na corte, na capital, numa cidadezinha, ele conhece um casal, o casal Palha, que é a Sofia Palha, que ele ainda começa a ficar interessado pela mulher, pela esposa do Palha. E aí ele demonstra interesse e tal, a mulher percebe um dia, porque logo que ele pega amizade com esse casal começa a levar ele para as festas, é tudo por interesse, para ele gastar, ele começa a dar um monte de festa, meio que, entre aspas, para ter amigos, na verdade ele estava comprando amigos, né? E aí ele começa a ser bobo de todo mundo, gastar todo o dinheiro, ele não sabe ter controle. E ele começa a ficar interessado pela Sofia. E aí o moço, né, o marido da Sofia, ainda fala, não, alimente, né, iluda, você não vai sair com ele, mas iluda porque a gente consegue tirar mais dinheiro dele. E aí a gente até pensa que a Sofia é fiel ao marido, mas na verdade ela tinha interesse no Carlos Maria, um outro homem, então ela até seria infiel, mas não traindo o marido com o Rubião, e sim com esse Carlos Maria, mas ele acaba casando com uma prima dela, para tristeza dela. Ela não tem interesse nele. E aí o Rubião começa a perceber as coisas, começa a ver que ele não tem chance nenhuma, começa a ver que eles estão só com interesse nele, um advogado não, um jornalista, o Camacho se aproxima dele por interesse também, para que ele seja patrocinador de um jornal dele, que ele pretende criar ali na corte. Então ele começa a ver que as pessoas se aproximam dele só por interesse. Ele começa a ficar triste, começa a ficar abatido, começa a ficar louco, começa a ficar desesperado. E aí o casal Palha interna ele. O casal coloca ele num hospício, que naquele tempo colocava as pessoas, né? E aí ele fica lá internado. E no testamento, a condição para que ele ficasse com a herança era cuidar do cachorro. Então ele fica só com o cachorro. E o casal Cristiano e Sofia Palha, muito interesseiros, ficam cuidando das coisas dele, tomando todo o dinheiro dele. E um dia ele sai do hospício, só que ele sai do hospício louco, achando que ele era Napoleão Bonaparte. Aí ele não recupera mais nada, ele fica só com o cachorro mesmo. E o casal, né, e o Camacho e outras pessoas tomam tudo que é dele, que era dele, que na verdade veio fácil por uma herança e acabou perdendo, né? Aí ele volta para Barbacena com o cachorro Quincas Borba, que tinha o mesmo nome do dono, né, do Quincas Borba, que era o filósofo que faleceu, que era a condição, né? Ele ficaria com a fortuna cuidando o resto da vida do cachorro. E acontece isso. E aí termina a história, ele voltando para Barbacena. No prazo de uns poucos dias ele falece e o cachorro também, dias depois, falece. Então, a profecia se cumpriu com ele, né? Ao vencido,
ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Quem ficou com as batatas? Quem que venceu? Quem foram os espertos, né? Nessa história, o casal Palha, né? O Cristiano e a Sofia Palha. Agora fazendo uma crítica, falando da obra. Essa obra compõe a tríade realista, né? Eu já tinha falado no vídeo anterior. Junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que veio primeiro, depois veio essa obra, o Quincas Borba, e depois Dom Casmurro. É a tríade realista, é um romance realista do Machado de Assis. O narrador é em terceira pessoa, o narrador é onisciente, ou seja, o narrador penetra na mente dos personagens como se ele soubesse tudo, né? Não é ele participante da história, mas ele sabe de tudo. E ele também tem, essa obra tem digressões, menos que em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é digressões? Começa num ponto que já é o meio, volta lá para trás, vem, não tem aquela ordem certinha cronológica do relógio bem organizada, aquela ordem linear, né? Aquela narração linear que a gente fala. Pode começar no meio e pro fim. Filme faz muito isso, né? Muitos filmes. Começa lá, você vê uma cena de roubo, por exemplo, e depois começa a ir para trás para ver, né? O porquê, qual que é a origem daquilo, o que aconteceu primeiro, né? Começa numa ordem meio inversa, assim, os fatos. E essa obra, ela trata também de uma crítica social bem grande, né? De traição, possível traição, né? Porque a Sofia Palha não deu bola pro Rubião, mas ela não era tão fiel ao marido, né? Porque ela tinha interesse no outro moço, no Carlos Maria, só que ele ficou com a prima dela, com a Maria Benedita. Então, mostra esse lado, o interesse, né? A aproximação, a amizade falsa, interesseira. Tudo isso por quê? Porque o livro é realista e o Machado de Assis fazia essa crítica da sociedade, né? Dos valores ou da falta de valores da sociedade, né? O livro é irônico, o livro é uma ironia às filosofias da época, né? Às teorias deterministas e positivistas da época, né? Que os mais fortes sobrevivem, aquela teoria do Darwin, da biologia, que foi um pouquinho tentado trazer para a área das humanas, né? Das humanidades também, né? Que os mais fortes sobrevivem. Então, o livro vale muito a pena, é indicado para quem vai prestar vestibular, porque vai cair na FUVEST desse ano. Então, a resenha de Quincas Borba termina aqui. Até a próxima aula.